Por que só o Brasil usa chuveiro elétrico? Caralho, só o Brasil usa chuveiro elétrico? Deve ser muito mais barato do que usar chuveiro a gás, mano. Imagina, você tem que esquentar toda hora. Tudo bem que não é assim, eles usam gás no encanamento mesmo, o que é bem perigoso. Não sei por que é desse jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as lives para você mandar o seu live pix e eu reagir. E é isso aí. Mas tipo, se você fizer a extensão dos negócios, o acabamento, isolamento, tudo certinho, eu não vejo o perigo do chuveiro elétrico. Esse é um chuveiro americano e esse é um chuveiro brasileiro. Notou alguma diferença entre Um é de plástico, um é de ferro. Mas se fosse de ferro ia realmente dar merda. eles? À primeira vista pode parecer só uma questão de design e materiais. Não, Mas na verdade são dois mundos completamente um a gás diferentes. e outra elétrico. Enquanto o americano depende de gás para aquecer a água em um sistema centralizado na casa, Nossa, o quanto que deve brasileiro custar liga esse direto negócio na aí? tomada e esquenta a água no próprio chuveiro. E isso com apenas 2 fios e uma resistência. Parece simples demais, mas funciona. E funciona tanto que mais de 70% dos lares brasileiros usam chuveiro elétrico todos os dias. Como assim Mas a 70%? simplicidade não é o único motivo pelo qual os brasileiros usam esse sistema. Ué, Na verdade, porque é mais quase barato também. todos os países do mundo adotaram um aquecimento central, e o Brasil foi lá e fez diferente. Deu certo e virou parte da rotina de milhões de pessoas. Mas por que só o Brasil usa chuveiro elétrico? E como ele virou parte da nossa identidade? Para responder isso, a gente precisa voltar ao ponto Então, como que é mais barato, assim, como é mais barato também, a gente toma banho todo dia. que começou. Uma pequena oficina brasileira, longe dos grandes centros de inovação. Bom. Hum, Tudo começou nos anos 20, em Jaú, interior de São Paulo, com o engenheiro Francisco Canho. Naquela época, a principal forma de aquecer água era a lenha, e a oferta de gás era escassa no Brasil. Francisco enxergou uma oportunidade: aproveitar a expansão da rede elétrica brasileira para esquentar a água diretamente no ponto de uso, de maneira não é instantânea possível que ninguém teria pensado isso antes. e prática. Antes disso, já existiam chuveiros elétricos, mas eles eram perigosos com ligas de níquel e cromo, sem qualquer Tá maluco? Que porra é essa? Já não basta ter chumbo e cobre na água. Agora a gente tem microplástico, não é como se fosse menos pior. É isolamento pior e ainda, colocar na verdade. peças de metal que ofereciam risco real de choques e queimaduras. Francisco resolveu esses problemas. Criou o primeiro modelo com acionamento automático e um sistema mais seguro, o que permitiu que o equipamento ganhasse aceitação popular e fosse de fato viável para uso doméstico. No início era tudo meio artesanal, mas logo encontrou Olha o tamanho espaço do no trambolho. mercado com os primeiros modelos industriais. Foi durante o processo acelerado de urbanização no início da década de 30 que o chuveiro elétrico começou a se espalhar pelas casas brasileiras. À medida que a eletricidade chegava a mais lares, o banho quente deixava de ser um privilégio das elites e passava a ser realidade para famílias comuns. Na década de 50, a empresa Lorenzetti comprou a patente da invenção. E esse foi um marco importante para a popularização do produto. A partir dos anos 60, o uso do plástico como material na fabricação do chuveiro barateou ainda mais os custos de produção. Boa. Isso não só tornou o equipamento mais acessível, como também mais seguro, já que os plásticos são isolantes naturais e resistentes à corrosão. O chuveiro elétrico é tão comum na rotina dos brasileiros que ninguém parece dar muita bola. Mas foi justamente essa simplicidade genial que tornou o chuveiro elétrico tão eficiente, prático e popular. A base do funcionamento segue praticamente a mesma desde a invenção há quase um século. Então, como exatamente ele funciona? E se é tão simples, eficiente e prático, por que o resto do mundo não usa o chuveiro elétrico? Por causa que esse também é um problema do globalismo, que tipo, você. Mesmo que exista algo mais barato e que você mesmo possa produzir sozinho, não existe benefício, não é um. Vai ser um benefício que não vai te dar a longo prazo, que é você ter as relações globais, como na vida de gás, que é de, sei lá, eu acho que um dos maiores reservas de gás é na Rússia, né? Sei lá, vamos pegar a Rússia com a Europa, que eles vendem gás entre eles, mesmo com as tensões políticas, eles vendem gás. Tipo,
Ah, e não, não seria inteligente você quebrar uma coisa pra você implementar esse tipo de ideia que, além de você perder um possível parceiro comercial, você ainda vai ter a atenção, tipo, você está indicando que você está menosprezando o seu parceiro comercial. Não, não é possível. O princípio por trás do chuveiro elétrico é simples, mas engenhoso: o efeito Joule. Quando a corrente elétrica passa por um fio condutor de alta resistência, geralmente uma resistência espiral de níquel-cromo, ela aquece. A água, ao passar por esse fio, absorve o calor e sai aquecida pela saída do chuveiro. É esse aquecimento instantâneo que permite que o banho comece em poucos segundos, sem necessidade de reservatórios ou caldeiras. Além do sistema de acionamento automático, muitos modelos oferecem o ajuste de temperatura entre verão e inverno, o que altera a resistência e, consequentemente, o calor da água. Esse sistema, apesar de simples, consome bastante energia, mas apenas por um curto período, o que compensa em termos de custo-benefício. Alguns chuveiros possuem um termostato onde você pode controlar a temperatura da água. E apesar da ideia de combinar água e eletricidade parecer estranha, os chuveiros elétricos são sim seguros. A maioria Bastante dos ainda. acidentes ocorre por falhas humanas na instalação ou manutenção, não por falha do equipamento em si. Em boa parte do mundo, a água do banheiro é aquecida por sistemas a gás ou por boiler. No primeiro, Boiler? o aquecimento acontece instantaneamente, quando a água passa por uma serpentina aquecida por Ah, gás. Já no boiler, a água é aquecida com antecedência por gás, eletricidade ou energia solar e armazenada em um reservatório térmico, sendo depois distribuída pela casa. tipo, é como se fosse esquentado dentro da caixa d'água? E nos termos genéricos. Ambos exigem uma infraestrutura mais complexa e custosa do que o simples chuveiro elétrico Não, tá brasileiro. maluco. O Brasil é praticamente o único país do mundo onde o chuveiro elétrico é o mais comum, e isso aconteceu por uma série de fatores técnicos, econômicos e climáticos que se alinharam perfeitamente. O chuveiro elétrico é o... Como que aqui é mais barato, faz mais sentido você instalar um bagulho. Como que aqui é mais quente, faz mais sentido você instalar um bagulho mais barato e que pode ser usado a longo prazo, mano. Provavelmente esses banheiro, esses chuveiro e, e manutenção que deve fazer em, em chuveiros a gás deve ser enorme, mano. de popularidade É a longo prazo, né? do país pela sua facilidade de instalação e baixo custo de aquisição. Não é preciso quebrar a parede nem contratar profissionais especializados. Com um cano de água e uma tomada elétrica, o chuveiro está funcionando. Além disso, o clima ajuda muito. Em climas tropicais como o do Brasil, o chuveiro elétrico ainda é a melhor opção em custo-benefício e praticidade. Como a água raramente chega a temperaturas muito baixas nas tubulações, não é necessário um sistema superpotente para garantir um banho quente. Uhum. A estrutura residencial também colaborou. Muitas casas brasileiras são pequenas, com um único banheiro. Assim, o modelo descentralizado do chuveiro elétrico, cada um com sua resistência individual, é ideal para essa realidade. Não há desperdício de água quente parada em tubulações, como ocorre nos sistemas a gás ou boiler. E Perfeito. por fim, tem a cultura. O brasileiro aprendeu a tomar banho com chuveiro elétrico, adotou essa Toma tecnologia como muito padrão banho. e por isso ela se perpetua. É um exemplo clássico de inovação simples moldando o comportamento de um país inteiro. Em países como o Reino Unido e os Estados Unidos até existem chuveiros elétricos, mas são pouco usados porque têm baixa vazão de água e exigem muita potência elétrica. Eles servem mais como alternativa Nossa, miserável, a mano, que banheiros isso? secundários. O desempenho é muito limitado em regiões frias. Nessas condições, o aparelho precisaria de uma potência altíssima para dar conta de aquecer a água adequadamente. Outro ponto fundamental é a fonte de energia do país. Com uma matriz predominantemente hidrelétrica, o Brasil tem custo de geração relativamente baixo, o que historicamente E como que a gente paga tão caro nos bagulho? seu uso de eletricidade para aquecimento. Ainda que as tarifas tenham aumentado nos últimos anos, principalmente por encargos e tributos, Malditos. países como Alemanha e Japão continuam com preços finais mais altos para o consumidor residencial. Além disso, há uma questão regulatória. Em muitos países da Europa, a legislação sobre o uso de eletricidade em banheiros é extremamente rígida. Os malucos, eles, tipo. Você tem noção que pode parecer piada, mas é capaz de eles terem mais leis
absurdos do que no Brasil, mesmo o Brasil sendo no Brasil. O Reino Unido, por Cara, você já viu a notícia que é proibido restaurantes colocarem sal na mesa pra impedir que pessoas com hipertensão coloquem sal na comida e morram? Tudo bem que o brasileiro vai lá e inverte isso, que colocando sal dentro em uma corda em cima da mesa pra. Já que não está na mesa, tecnicamente você não está. O cliente não está se pondo ao risco. Porque eles não está, ele não está ativamente buscando o sal pra colocar na comida. Olha o nível. apesar dessa rígida legislação. Embora o chuveiro elétrico seja associado quase que exclusivamente ao Brasil, ele também é encontrado em outros países tropicais ou com infraestrutura limitada. O Peru, por exemplo, é o maior importador mundial desses aparelhos. Outros países latino-americanos como Bolívia, Guatemala, Equador, Colômbia e México também utilizam o modelo. Ué. Nos últimos anos, empresas brasileiras como a Lorenzetti e a Fame começaram a vender mais chuveiros elétricos para países da África. Em muitos desses lugares, o chuveiro elétrico virou a única forma barata de ter banho quente. O principal mercado é o Quênia, que também ajuda a levar o produto para países vizinhos, como Uganda e Angola. Mesmo com alguns desafios, como costumes diferentes, crises políticas e cópias feitas na China, Sempre crises brasileiros políticas. estão se espalhando onde outras formas de aquecer a água são muito caras ou difíceis de instalar. A razão é a mesma. Nesses países, o clima favorece e a eletricidade é mais acessível do que o gás. Mas ainda assim, em muitos desses locais, o chuveiro elétrico não é o padrão, e sim uma opção alternativa ou de nicho. No Brasil, ele se tornou a norma. O Brasil é o único país do mundo a utilizar chuveiro elétrico como padrão. Essa exclusividade tem muito a ver com uma combinação de improviso e adaptação à realidade. Uma espécie de inovação na gambiarra que acabou dando certo. E isso tem muito a ver com o jeito brasileiro de viver. Então, como o chuveiro elétrico... Se não mexe, se não tá ruim, não mexe. Se tá mexendo, passa a fita. Não tá mexendo, tudo certo. Não era pra mexer, tudo certo. Como mudou a cultura do Brasil? Esse chinelo no chão do box do banheiro diz muito sobre a cultura do banho brasileiro. Não é só sobre higiene, é sobre rotina, conforto e não tomar choque na hora de ligar o chuveiro. Isso porque em instalação... Você toma choque direto quando, tipo... É alumínio. É alumínio ou é ferro? Quase que existe diferença entre ferro e metal, né? Quando você vai tomar banho, você toma choque na torneira, que é de metal, mais de ferro. antigas ou mal feitas, o aterramento elétrico pode estar ausente ou mal conectado. Sem esse sistema de segurança, a corrente elétrica pode passar pela estrutura do chuveiro ou até pela água, causando aqueles choquinhos desconfortáveis. Então, subir no chinelo resolve o problema. E tem mais, em muitas casas, Eu não uso chinelo. especialmente nas mais antigas ou de padrão mais simples, é comum evitar o uso simultâneo de 2 chuveiros. Óbvio, né? Ou ligar o micro-ondas. Isso porque o consumo de energia de um único chuveiro já é alto, e o sistema elétrico da casa nem sempre suporta 2 funcionando ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o disjuntor desliga como medida de proteção e o banho é interrompido. Culturalmente, o banho quente virou símbolo de conforto para os brasileiros. Diferente de muitos países onde o banho rápido com água morna é a regra, no Brasil o costume é tomar banho demorado, quente, às vezes até 2 ou 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia. 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia se estiver no verão. Dias de frio ou depois de um longo dia de trabalho. O chamado banho premium. Só que o impacto do chuveiro elétrico vai além desse conforto. Ele influenciou diretamente a urbanização das cidades, já que não exigia grandes obras para a instalação. Casas simples em bairros recém-eletrificados passaram a contar com água quente com um investimento mínimo. Isso não só popularizou o banho quente, como também ajudou a transformar a relação do brasileiro com a higiene e a praticidade no dia a dia. O chuveiro elétrico é mais do que uma invenção funcional. Ele é um retrato da criatividade brasileira diante da escassez. Francisco Canho, com uma solução simples e adaptada à realidade nacional, conseguiu resolver um problema comum da época com os recursos disponíveis. Uma inovação meio que na gambiarra, mas que causou uma revolução no Brasil.
E hoje o brasileiro vive um dilema quase irônico. Com a energia elétrica mais cara, muitos passaram a considerar os aquecedores a gás como a alternativa mais eficiente e moderna. Bomba de pressurização, controle por aplicativo Que isso? e integração com energia solar vem ganhando espaço. Mas, ao mesmo tempo, o preço do gás de cozinha também vive aumentando, e isso afeta diretamente quem depende do gás no dia a dia. Quando o assunto é economia doméstica, no Brasil não existe muita solução, só adaptação. E você, concorda comigo? E o que acha desse sistema de Só chuveiro fatos, mano, só elétrico que fatos. virou parte do dia a dia no Brasil e até moldou o jeito brasileiro de tomar banho? Comenta aqui abaixo e me conta o que achou desse vídeo. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você... Num país tropical. Tropical. Tomar menos de 2 banhos ao dia é ser porco. Porco.